Estamos na 13ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora vamos conversar sobre a formação e o trabalho do engenheiro, da engenheira de aquicultura. E está aqui para isso o Fabiano Bendac, que é graduado em zootecnia pela PUC do Paraná. É mestre e doutor em aquicultura pelo Unesp Jaboticabal. Foi coordenador do curso de Engenharia de Aquicultura da Universidade Federal do Paraná e hoje é professor desta mesma universidade e coordenador do laboratório do grupo de estudos em piscicultura. Eu agradeço a sua participação e vamos iniciar a conversa com uma situação inusitada, uma situação até engraçada, a respeito do trabalho e da formação deste profissional. Bom dia, Silvio, bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite para quem nos assiste aí a qualquer momento que a internet nos proporciona, né? Para mim é uma excelente oportunidade de divulgar uma profissão tão diferente como a nossa. Quando eu falo que eu faço, as pessoas param para ouvir, porque tem muita coisa boa, muita coisa engraçada, muitas situações inusitadas, diferente do dia a dia, vamos dizer, das mais comuns que a gente vê por aí. Mas, se quer ouvir alguma coisa que a gente fez de estranho, a gente tem uma lista de todas elas, porque o nosso dia a dia do engenheiro de aquicultura, do dia a dia do curso de engenharia de aquicultura, é sempre fora da rotina. Nós não temos rotina, e aqui no nosso curso, a gente tem sempre muitas visitas técnicas, né? Que a gente sai com os alunos para visitar fazendas, visitar empresas. O foco do nosso curso aqui na Universidade Federal é muito aplicado para o empreendedorismo, para a inovação. Então, a gente sai muito para visitar esses locais. Uma certa vez, né, uma delas, né, a gente foi visitar um pessoal que tinha uma fazenda de truticultura. E o legal é que as nossas fazendas, quando a gente vai visitar a fazenda que trabalha com peixe, a gente sempre vai para perto dos rios. Então, a gente sabe que está chegando perto da fazenda, quando na estrada a gente começa a descer para chegar perto dos rios. E nesse dia chovia muito, e perto do rio, com bastante chuva, a gente com uma van, eu com a van cheia dos alunos juntos, e o motorista, vamos, professor, vamos, vai que dá. E fomos, né, para ir sempre toda aquela animação. Aí visitamos lá a fazenda, sempre muito bem recebidos. Trabalhar com o pessoal de fazenda é sempre muito gostoso, né? Você vai sempre para um ambiente do meio ambiente, da natureza, isso é uma das coisas que atrai muito a profissão. E aí, na volta, era uma região que tinha muita trânsito de caminhões que estragaram a estrada. Na ida foi uma beleza e na volta a estrada se transformou num lamaçal. E aí a van encalhou, a gente teve que descer da van, sujou tudo. Na hora, a van ainda queimou a embreagem para sair, ficamos presos no lamaçal. E aí aquela rapaziada sempre muito animada, a gente encontra sempre um restaurante de beira de estrada, se reúne até chegar um socorro, e aí o clima só vai melhorando, e a gente, como a gente fala aqui na engenharia de aquicultura, né? Tudo que é ruim de passar, depois é bom de contar. Então é sempre muito cheio de aventura, muito cheio de situações aí que deixam o nosso dia muito fora de rotina. Então, até isto, a pessoa tem que estar preparada. O curso tem que ensinar isso aí também, né? De repente, de ficar ilhado, de ficar parado. Então, o que faz? Quais são as atividades? Você falou que é muito variado, mas qual é a atividade principal ou as atividades principais do engenheiro de aquicultura? Quando a gente pensa em engenharia, a gente pensa em tecnologia, né? E quando a gente pensa em aquicultura, a gente está falando, então, de cultivos de organismos aquáticos. E esse cultivo dos organismos aquáticos, eles podem ser com viés de produção de alimento ou com viés de produção de animais de ornamentação, com micro-organismos aquáticos, como microalgas, como zooplâncton, ou seja, tudo que é produzido na água
é considerado aquicultura. Então, a gente tem a agricultura, né, que seria uma atividade bastante conhecida, mas a aquicultura se assemelha à agricultura, só que dentro da água. E toda tecnologia que a gente precisa imprimir para fazer esse cultivo, a gente aprende dentro do curso e depois exerce isso como profissão. Então, a gente está sempre atrelando mecanismos, equipamentos, formas de produzir com maior desempenho, sem agredir o ambiente e com alto potencial econômico como fruto da profissão, né? Tanto de água doce quanto salgada? Exatamente, a gente vai desde a produção de água doce, que a gente tem hoje o Brasil como um dos maiores produtores de tilápia, e que a tilápia hoje está em todos os restaurantes, em todos os supermercados do Brasil, é um fruto da aquicultura de água doce, quanto as ostras, os camarões, então são outras, que daí também são produzidas na água salgada, até as macroalgas, que existem fazendas específicas de macroalgas marinhas para extração de componentes dessas macroalgas que servem como espessantes da indústria cosmética, farmacêutica, alimentar. Então, vai desde a aquicultura de água doce até a aquicultura marinha, desde as algas até os peixes. Então, todas essas áreas abrangem os nossos estudos. Eu estava vendo nesta semana mesmo uma reportagem de um grande avanço que é o uso da pele da tilápia para a recuperação de tecido humano, caso de como chama? Queimaduras e outras perdas de tecido, né? Que é um outro uso da tilápia. A gente hoje na indústria da tilápia, a maioria ainda dos produtores, eles estão usando a tilápia somente para produção de carne. Mas tem toda uma série de outros produtos que tem um potencial gigantesco de uso, como esse da pele, que foi descoberta essa grande avanço na recuperação de queimaduras pela indústria médica, né? Então, a pele da tilápia possui um colágeno bastante especial que promove o conforto, maior conforto para o queimado, que é uma doença, né, um ferimento de bastante dor intensa. Então, o colágeno da pele do tilápia proporciona esse alívio e, ao mesmo tempo, acelera bastante a cicatrização. Então, são conhecimentos que até pouco atrás nós não tínhamos nem da carne da tilápia para ser colocada na mesa, né? Há poucos anos atrás, eu digo de 30 anos atrás para cá, que a indústria da aquicultura se desenvolveu no Brasil, e aí agora que a gente está conseguindo encontrar essas novas aplicações, e aí atrelar a biotecnologia com a aquicultura, e aí surge uma nova via que está aparecendo agora, que é a economia azul. Então, quando a gente fala de economia azul, a gente tem a aquicultura como ponto central, mas todas as outras áreas que podem ser extraídas do mar também envolvidas nesse processo. Então, a gente está dentro desse mercado que está florescendo a nível mundial, né? E, além da tilápia, você tem outras criações, né? Exato. A gente tem outros bichos, outros animais marinhos ou de lago, de água doce, além, né? Exato. Hoje em dia, a maioria do camarão que é consumido no Brasil é camarão já de fruto de aquicultura. As ostras que a gente se alimenta hoje nos bares, restaurantes, é fruto de aquicultura no Brasil. Todo o salmão que a gente consome no mundo todo, o salmão já é produto de aquicultura, com uma indústria fortíssima na Noruega, onde a gente também tem parceria aqui no curso, uma indústria fortíssima no Chile, que é onde chega o salmão para nós aqui no Brasil. Então, assim, hoje a maioria dos produtos originários da água são frutos da aquicultura: camarão, ostras, peixes, tilápia, salmão. E o Brasil é forte em tilápia e em que outros peixes?
hoje o Brasil tem o estado do Paraná como o maior produtor de tilápia do Brasil, e a gente tem a região norte, do centro-oeste e norte do país, uma grande produtora de tambaqui, que é um peixe amazônico, só existe na Amazônia latino-americana, né, aqui na região latino-americana da Amazônia, e que é considerado uma carne diferenciada a nível internacional, pela sua característica de bastante gordura na carne. Então, o tambaqui é uma espécie brasileira, uma espécie latino-americana, uma espécie amazônica, que tem protocolos de produção já focados dentro da aquicultura como um grande diferencial. Então, hoje no Brasil, a gente tem a tilápia em primeiro lugar, temos o tambaqui em segundo lugar, e depois a gente entra com produção de truta no Brasil, principalmente nos altos da região de Campos do Jordão, região das serras catarinenses, com grandes polos de truticultura. O lambari é um peixe bastante produzido já no estado de São Paulo, no estado do Paraná e Santa Catarina, como uma espécie de snack fish, ou seja, é um peixe para aperitivar, e também o lambari vem sendo produzido, né, um happy hour com lambari frito. Isso é uma dos pratos principais aí da cozinha de comida de boteco, e aí o lambari também é bastante produzido. E a gente tem uma outra espécie brasileira ainda, que é o pirarucu. O pirarucu também é um peixe amazônico, peixe que chega aí até 300 quilos, e que tem grande potencial na aquicultura, com um sabor de carne bastante exótico. Quem come um pirarucu hoje não se esquece porque não comeu carne igual por esse peixe também bastante diferenciado, com protocolos dentro da aquicultura que levam a essas multifaces aí, então. Então, o Brasil é muito rico de espécies, né? Então, o aquicultor ou aquicultora, eles criam desde da reprodução dos peixes até ele ser entregue para o quê? Um frigorífico? Isso, um abatedor, um frigorífico. A gente fala que a gente trabalha para fechar o ciclo completo. Desde que a gente consegue trazer matrizes do campo, do meio ambiente, essas matrizes elas vão para laboratórios, para fazendas especializadas, em incentivá-las à reprodução em cativeiro, se faz a desova, o cultivo larval dessas espécies, aí até que ela chegue em estágio juvenil, onde ela vai para uma nova fazenda, que é a fazenda que faz a recria. Então ela traz o juvenilzinho ali de 2, 3 centímetros, faz a recria até esse peixe atingir seus 60 gramas, seus 15 centímetros, para depois ser levado à engorda. Então e depois da engorda, vai para o abatedor. Então a gente tem toda uma cadeia produtiva bastante instalada, sabe? E você tem aquicultor ou aquicultor especialista em cada fase, ou uma pessoa faz tudo? Antigamente nós tínhamos uma pessoa fazendo tudo. A gente tem grandes grupos fazendo tudo também, né? Quando a gente chama de uma aquicultura industrializada, ou quando a gente tem grandes cooperativas, eles conseguem, dentro de uma marca só, conseguir uma produção de ponta a ponta da cadeia. Mas mesmo dentro de uma grande cooperativa, essa setorização também acontece. Então, a gente caminha para uma evolução da setorização da produção. Mas um setor de reprodução, um setor de alevinagem, um setor de engorda. E ainda estamos caminhando também para um setor de melhoramento genético, onde se faz, então, a busca por indivíduos de peixes e outros organismos aquáticos com melhor desempenho produtivo, como a gente já tem isso na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura, a gente vai encontrar isso também na aquicultura, o melhoramento genético instalado. E outra linha é a nutrição, né? Quando a gente fecha esses 3 pontos de melhoramento genético, nutrição e manejo, a gente chega no melhor desempenho. E o aluno já escolhe essa especialização durante o curso, ou ele sai aquicultor e depois faz cursos ou especializa na prática? Não, geralmente dentro do curso a gente tem os alunos buscando pelas especializações das espécies.
Então, tem aluno que se especializa em peixes, alunos que se especializam mais nos moluscos, outros nos crustáceos, mas ele ganha o conhecimento de ponta a ponta da cadeia e depois ele escolhendo qual a área que ele vai atuar ou ele ser, então, buscado por empresas, por fazendas que busquem a especialidade, ele acaba, então, depois fazendo umas especializações e a própria experiência que ele vai ganhando na área vai levando ele mais para a área de reprodução, de melhoramento ou de nutrição ou de gestão de fazendas, né? Então, são essas 3 principais áreas do empreendedorismo que ele pode atuar, sem contar a parte acadêmica também, né? Durante o curso, ele vai buscar a sua aproximação pelas matérias eletivas. Não é uma habilitação do curso, é isso? Ele tem... o curso habilita ele para todas as áreas. Sim. Então, ele vai ter todas as disciplinas que envolvem, desde as básicas, que começa conhecendo as células, a bioquímica, a anatomia e fisiologia, para depois passar para as matérias intermediárias, que envolve toda a parte de hidráulica, de construção, de mecânica, de nutrição, de genética e melhoramento genético, e depois ele encerra o curso com as disciplinas das culturas, da piscicultura, da malacocultura, que nós chamamos quando é produção de moluscos, a carcinicultura, que é a produção de camarão, e a algicultura das algas. Então, ele acaba depois buscando esses conhecimentos básicos e intermediários para aplicar nas disciplinas formativas e que aí ele se identifica com uma área ou não e parte para um estágio profissional dentro de uma empresa, dentro de uma fazenda, ou então até mesmo se aproximando de laboratórios aqui dentro da própria universidade, onde a gente tem laboratórios específicos de piscicultura marinha, específicos para produção de zooplâncton, microalgas. Aqui, especificamente no nosso curso, nós temos até um laboratório específico para a produção de polvo. Então, são até indústrias bastante alternativas que a gente tem professores especializados. Então, é um curso bastante amplo, né? Não, como eu falei, não tem rotina e bastante diferenciada a profissão mesmo. E quem procura esse curso? É um aluno que já tem relação com a piscicultura, ou, de repente, é uma pessoa que faz o Enem, deu nota e cai no curso de agricultura? Muitas vezes acontece isso. A pessoa chega meio sem saber onde é que ele está entrando, né, pela oportunidade que vem. A gente está num curso que é à beira-mar, nosso campus é à beira-mar, então isso atrai bastante o público jovem com essa filosofia de aproximação do ambiente aquático, e depois ele começa a ganhar uma paixão. Ele trabalha por paixão dentro da aquicultura, por ele já ter esse vínculo com o ambiente marinho, com o ambiente aquático. Então, o aluno vem muitas vezes por isso. A gente tem casos de alunos de pais que já possuem atividades relacionadas, que vêm trabalhar conosco, e também muito aluno do ensino médio que busca pela área de biologia marinha. E que o nosso curso, na verdade, é um curso que associa as coisas. Você tem que ter um conhecimento da biologia marinha atrelada à tecnologia para poder ganhar desempenho nesse conhecimento biológico, né? Então, a gente junta um pouco de todos esses perfis e cria um profissional que interage entre ele, aqui dentro do curso também, que pega um pouco de característica de cada um. E no final a gente está encontrando profissionais assim bastante elogiados no mercado de trabalho, profissionais muito bem-sucedidos na vida, já trabalhando com consultorias, profissionais trabalhando no exterior, profissionais sendo contratados por empresas internacionais que estão se estabelecendo no Brasil, alunos que estão empreendendo também na área. Então, assim, é muito gratificante para nós da universidade poder formar um profissional de um conhecimento diferenciado e que está sendo colocado no mercado de trabalho com potencial de gerar recurso para o país também, né? Que também a gente pensa bastante nisso. Afinal, somos uma instituição pública que tem essa função, então, de gerar um futuro
do progresso para um país tão rico em recursos hídricos como é o nosso. E o mercado? Os alunos, em geral, conseguem se colocar no mercado, na área de formação? Porque temos uma notícia que engenheiros, 50% deles não atuam na área que se formaram. Não é o caso da agricultura, ou é? Olha, a gente vê que o problema muitas vezes não é a área que o aluno escolhe. Na aquicultura, especificamente, 100% dos nossos alunos dedicados dentro do curso estão muito bem colocados, né? Aqueles que não estão colocados dentro da área afim, que é da aquicultura, foi por uma opção particular, né? Agora, alunos que não se dedicaram dentro do curso, esses não têm colocação profissional. Isso, a engenharia da aquicultura, o próprio diploma não habilita. A habilitação do profissional está no conhecimento. E eu acho que claro. E aí o mercado, tanto nacional como internacional, ele está à caça de profissionais com bom perfil de dedicação, conhecimento e habilidades nessa área, sabe? É importante dizer, como algumas outras engenharias, essa é uma engenharia da área de biológicas e não de exatas, correto? Correto. Intermediária entre as duas, né? A gente precisa do conhecimento da engenharia, a gente até alivia um pouco toda aquela parte de cálculo tão profunda que a engenharia traz, mas o mínimo também necessário para que o aluno consiga ter um bom desempenho nas questões de dimensionamento elétrico, dimensionamento hidráulico e até as questões de mecânicas que envolvem muitas vezes sistemas de filtragem de água e, claro, toda a parte de biologia, de conhecer como é que funciona essa máquina biológica do organismo, também é bastante forte. Então, é um perfil que congrega na pessoa. Então, a pessoa tem que ter que vai optar por esse curso. Como a profissão não traz rotina, o indivíduo também tem que ser um indivíduo que tenha essa mente aberta, pensar fora da caixinha, para ele poder conseguir uma boa colocação. E aí, para esses profissionais, é o contrário, existe uma caça a esses profissionais no mercado brasileiro e internacional. A gente tem a aquicultura como atividade pecuária brasileira de maior desempenho faz mais de 10 anos. A gente não tem outra atividade pecuária que cresça de forma tão grande quanto o cultivo do peixe. Então, a indústria está de olho nisso, e uma das coisas que a gente vê como gargalo para esse crescimento é a falta de profissionais. E aí, pela falta de conhecimento do jovem do que é essa profissão, dele se projetar isso na sua carreira dali a 10, 15, 20, 30 anos de profissão, para que ele, então, siga investindo em conhecimento para isso. Então, é uma atividade recente e que o jovem, muitas vezes, não tem acesso a esse conhecimento, não se projeta lá. Mas eu, por exemplo, estou já há 28 anos na atividade, estou próximo aí dos 50 de idade e me sinto jovem e não me sinto envelhecendo trabalhando com isso, porque a gente tem que estar no dia a dia de forma bastante ativa. Então, acho que é esse perfil que o mercado busca também, né? Este curso não está alinhado com um bacharelado interdisciplinar. Não saberia te dizer exatamente o que essa questão de bacharelado interdisciplinar seria possível de colocar a aquicultura dentro. Mas pela filosofia do conceito interdisciplinar, a gente percebe que sim, é uma atividade interdisciplinar. Não, mas o que eu estou falando é aquela proposta das federais de ter 3 anos de formação numa área básica e depois uma especialização de 2 ou 3 anos. Não, a gente não tem essa. Mas seria até o caso da gente pensar em amadurecer o curso para isso. Nós começamos com o curso de tecnólogo aqui, que era um curso de 3 anos, bastante focado na parte técnica. Mas daí a gente via que faltava a parte básica. O aluno saía rápido da universidade, mas saía sem o conceito básico.
E aí a gente transformou o curso em Engenharia de Aquicultura justamente para a gente poder reter o aluno mais tempo aqui, para ele sair mais maturo para o mercado. Mas ainda não pensamos nessa linha do bacharelado interdisciplinar, então. Então, a ideia, então, é produzir proteína, né? Em todos os casos, né? Agora, uma pergunta, por que ainda a tilápia é tão cara? Ela não barateou como, por exemplo, o frango, né? Ou o porco, né? Essa é uma pergunta que eu faço pessoalmente. É interessante essa questão, porque se você olhar para o peixe em relação às outras carnes, a gente tem uma vantagem econômica muito grande na hora de produzir peixe, porque o peixe não produz calor. O frango e o suíno, para ele, como ser vivo, ele precisa se manter a 37 graus. E essa temperatura corporal vem de uma energia da ração. E o peixe economiza essa energia porque ele não produz calor. E mesmo assim, como é que a carne do peixe ainda não se barateou? A gente tem algumas questões com isso, principalmente na questão do uso do subproduto. Quando a gente vê um frango, quando a gente vê um bovino, quando a gente vê um suíno, a gente vê o uso de toda a carcaça do frango, né? Desde as penas, desde as vísceras, né? Você tem um aproveitamento integral do frango. Hoje, o peixe, a tilápia ainda, ela está se aproveitando somente o filé. Então, a gente tem aí 30% só da tilápia sendo aproveitada. Os outros 70% da tilápia, na maioria dos casos, ela vai para as farinheiras, fazer farinha de peixe para voltar para a indústria da agricultura ou até para ir para a indústria da ração animal, principalmente de pets, que consomem, então, essa farinha do peixe. Mas aí é um uso bastante nobre de um produto que poderia ser encaixado. Então, essa via que a indústria da tilápia e do peixe em geral busca por profissionais para poder tentar ganhar ainda mais recursos. Aí como você começa a ver como a nossa atividade é recente e tem potencial para crescer, e o que falta são esses profissionais para identificar essas potencialidades. Por exemplo, a pele da tilápia pode ser feita, como a gente falou agora há pouco, de uso como processos de recuperação de queimados, mas não só isso, mas para a produção de bolsas. O couro da tilápia é um couro bastante nobre e que muitas vezes a indústria não está usando. A própria escama da tilápia tem um potencial de alto uso, tanto pelo seu pigmento da escama, quanto pela sua própria composição. A escama do peixe poderia ser transformada num bioplástico, como a casca do camarão, e muitas vezes ainda está faltando essas startups da Blue Economy para poder fazer o uso geral desses subprodutos. Então a gente tem um horizonte gigante de trabalho pela frente. Muito bem, eu agradeço essa entrevista e até o próximo Desafio Profissão.